Olá! Seja muito bem-vindo ao Mudando Passo a Passo. Este é o nosso vídeo tutorial que irá lhe mostrar como funciona a planilha de juros e irá também te apresentar os nossos 3 pilares: o Seja Eficaz, o Inovação Superação e o Viver com Excelência. Fique conosco até o final do vídeo, porque nós temos uma surpresa e um bônus para você, ok? Aproveite nosso tutorial. Dentro do Mudando Passo a Passo, nós temos o pilar Seja Eficaz. O Seja Eficaz é o pilar da nossa metodologia responsável pelos tutoriais. Ele é responsável por ensinar como fazer, apontar os erros e demonstrar a melhor forma de você entender como você poderá atingir a sua meta com uma transformação mais metodológica, mais passo a passo, mais cadenciada, um faça você mesmo com muitas explicações. E agora você irá conhecer quais são as nossas dicas para esta nossa planilha de juros. Dentro da nossa parte de tutoriais, nós gostaríamos agora de lhe dar algumas ideias, algumas dicas, algumas sugestões para que você possa melhorar o desempenho ao utilizar a nossa planilha de cálculo de juros. Temos algumas dicas importantes, principalmente para as pessoas endividadas. E a primeira dica não poderia ser outra: nada de pressa, nada de afobação, nada de entrar na conversa daqueles que falam a promoção é só para hoje, se você não fizer hoje, você vai perder uma oportunidade única. Analise melhor as situações, utilize nossa planilha, negocie melhor os juros, faça uma proposta para dar uma entrada, avalie principalmente se você tem condições de arcar com a dívida que você está assumindo. Cuidado que a nossa prestação ela irá seguir durante vários meses, independentemente se você vai ter bons ou maus dias dentro dos próximos meses. A segunda dica é dada por muitos economistas: pesquise, analise melhor os preços, compare outros locais, procure na internet, procure em sites de busca. Não aceite o primeiro preço que você encontrar e, principalmente, compare as taxas de juros das prestações, que você pode encontrar algo que esteja mais barato, mas por ser um valor muito alto você irá parcelar, e o valor parcelado vai ficar maior do que o parcelamento de um outro fornecedor que tenha talvez até um valor mais alto, mas uma parcela menor. Cuidado com os juros embutidos. Este é o principal objetivo de existir a nossa planilha. E finalmente, uma última dica muito importante: economize. Não tenha esse sentimento de você querer tudo para hoje, pagando o preço que estiver sendo ofertado para você. Economize, segure sua ansiedade, guarde dinheiro, por exemplo, por 1 ou 2 meses, porque quando você der uma entrada, essa entrada não sofrerá juros e a sua parcela irá diminuir. Analise melhor as condições, pode ser até que você consiga parcelar em algumas vezes a mais, além da entrada, 5 vezes, 6 vezes, sem juros. O importante aqui é que você deixe de perder dinheiro com juros. Olá! Nós somos o Viver com Excelência, o segundo pilar do Mudando Passo a Passo. Nós somos responsáveis pelas planilhas eletrônicas. Nós somos responsáveis por ajudar as pessoas a poder compreender melhor essa ferramenta maravilhosa e principalmente tornar fácil e compreensível toda a metodologia que fará com que você atinja seus objetivos e encontre suas respostas. E hoje nós iremos avaliar a nossa planilha de análise de juros. Nossa planilha de análise de juros, ela irá analisar 3 situações muito conhecidas no nosso dia a dia. Uma delas, inclusive, irá agrupar as 2 condições em uma só, e isso facilitará você que está endividado. A nossa planilha ela está completamente bloqueada, então fique tranquilo porque você não irá perder nenhuma fórmula. Mas nós teremos uma condição para você colocar uma fórmula de volta num espaço que você irá digitar para saber se os juros que está sendo cobrado é realmente aquele que foi informado.
Vamos conhecer a primeira situação? Nossa primeira aba irá controlar a análise da parcela. Você irá inserir os juros que você quer pagar por um valor a ser financiado, irá informar em quantas parcelas você quer fazer e a planilha lhe dirá qual é o valor da parcela esperada. Com isso você poderá encontrar um valor ideal que se encaixe no seu orçamento. Melhor ainda, nós iremos analisar quanto você paga de juros por parcela. Qual é o percentual de uma parcela que é juros e o restante é a dívida? E quanto eu vou pagar no final quando eu considerar essa dívida? Qual é o valor que eu estou gastando a mais por não ter o meu valor à vista para ser pago? Isso interessa a você? Já a nossa segunda aba da nossa planilha irá analisar qual é o valor dos juros aplicado numa parcela. Uma pessoa lhe falou que você faria uma parcela de 20 vezes de R$100 e estaria apenas com 1% ao mês. Você irá digitar nesta aba o valor da dívida, o valor das parcelas, 20 vezes de R$100, e você irá evidenciar se este é realmente os juros que está aplicado. Uma informação importante, estaremos considerando apenas juros simples, conforme nós encontramos a orientação no site do Banco Central, que nós estaremos deixando o link para que você possa consultar caso deseje. E finalmente, na terceira aba, nós teremos uma ferramenta que irá incorporar as duas condições, tanto a análise de parcelas como a análise dos juros. Inclusive considerando que você pode dar uma entrada, eu tenho uma dívida de um valor. Se eu der uma entrada, o valor é menor a ser financiado. Isso não conseguiria fazer nas duas primeiras abas. Qual seria a melhor condição? Qual é o valor inserido a mais de juros em cada parcela? Quanto eu vou gastar no final em diversas situações? É uma ferramenta completa para você visualizá-la enquanto está negociando com telemarketing ou quando está comprando, por exemplo, um automóvel, até uma casa. O importante é que você tenha ferramentas e condições de negociação. Está interessado em conhecer a nossa planilha? Está interessado em aprender a mexer com a nossa planilha? Vamos entender isso melhor na tela do computador? Seja bem-vindo então ao nosso dashboard do nosso curso, o curso de organização Tempo e Tarefas, onde nesta aula nós iremos explicar para você como funciona a nossa planilha de juros que você baixou no nosso site e que nós agora daremos uma explicação de como você pode utilizar da melhor forma. E para isso, nós usaremos os nossos estudos de caso, isso mesmo, os personagens que nós utilizamos dentro do nosso curso de organização de tempo. Visite depois o nosso site www.mudandopassoapasso.com.br e saiba mais sobre esse curso. Mas agora vamos conhecer como é que funciona a nossa planilha. Vamos considerar que você já fez o download da planilha e nós iremos agora para a nossa área de download. Esta aqui é a planilha que você fez o seu download e nós iremos então dar duplo clique e neste momento você irá acessar a uma planilha que faz ou o cálculo de parcelas, ou o cálculo de juros, ou uma análise completa de dívida. E para isso nós usaremos os nossos estudos de caso para que nós possamos identificar melhor como nós podemos fazer. É muito fácil nós apenas darmos uma planilha e não dar explicação. O nosso curso é um tutorial de passo a passo que tem como objetivo melhorar a vida dos nossos alunos, não poderia ser diferente. Então nós usaremos agora 4 exemplos para você poder entender melhor como funciona a nossa planilha de uma forma mais interessante. Vamos então para a tela do computador. Este é o nosso curso Organização Tempo e Tarefas, do Mudando Passo a Passo. Esses são os 3 pilares do nosso curso, que você já deve ter conhecido, o Seja Eficaz. E nós iremos agora conhecer os nossos 4 personagens dentro dos nossos exemplos. E o primeiro exemplo que nós teremos é o exemplo dado pelo Tonho da Luta. O Tonho da Luta representa o nível fácil para os alunos que têm alguma certa dificuldade de conhecer planilhas eletrônicas, então nós criamos uma condição de um nível fácil de aprendizado para que a pessoa possa se aclimatar direito. Dessa forma, pessoas com problemas, pessoas que talvez tenham até uma dificuldade mínima de organização, terão uma aclimatação mais fácil, mas você conhecerá na nossa explicação
os outros personagens que são do nível médio, do nível difícil e um quarto elemento que você irá conhecer. Muito bem, o Tonho da Luta ele quer saber qual seria o valor da parcela em 60 vezes para ele comprar um veículo de R$ 54.000, considerando que a taxa de agosto, a do CDC atual, é de 2,15 ao mês. Para quem não sabe, é uma das menores taxas de juros que nós temos em muito tempo. Então, nós iremos conhecer agora como que seria essa condição na nossa planilha. Então você tem aqui a análise da parcela, nós iremos colocar aqui o valor de R$ 54.000 e você vai perceber que a nossa planilha já faz toda a avaliação de N parcelas que você escolher. E você verá também logo abaixo que nós simulamos como ficaria este parcelamento. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer na condição de 60 vezes, que você pode inclusive mudar valores, colocar os 60 aqui em cima se você quiser, mudar aqui para 2 parcelas se você quiser. Esta é uma parte inclusive que você poderá fazer um momento de você deletar algumas condições que você não quer ver para ficar mais clean, mais visível a sua condição. Então vou colocar aqui na condição D 60 vezes. Se eu vier aqui e escolher a opção D, ele vai simular este financiamento na condição de juros que você quiser colocar, que não foi informado ainda. Nós temos aqui uma condição que nós deixamos como default de 2% ao mês, mas a taxa informada foi 2,15. Desta forma você consegue enxergar melhor aonde vai seu dinheiro, quanto tempo falta, quanto que é o saldo a ser pago, e você pode inclusive ter uma ideia de negociação. Lembrando que nós estamos calculando juros simples. As financeiras geralmente trabalham com juros compostos, então provavelmente a sua taxa de juros será de alguma forma diferenciada e você terá até um desconto maior. Mas nós fizemos o nosso estudo considerando os juros informado pelo Banco Central no seu site na internet. Visite depois ele, nós deixaremos o link aqui abaixo para você conhecer melhor algumas opções que também são colocadas para você e seus direitos como consumidor. Mas vamos de novo para a tela do computador. Uma coisa muito importante que nós gostaríamos de falar neste exemplo não é somente sobre o cálculo do valor da prestação, mas é para você também ter uma visão bem generalizada de quanto que é o valor final que você irá pagar e a quantidade de dinheiro extra que você está pagando de juros em cada parcela. No nosso exemplo, 60 vezes de 1.610 para financiar 54.000 significa você pagar 78,9% a mais do valor que você já tinha contratado. Quase o dobro. Às vezes nós temos que considerar uma negociação não somente dos juros, mas do número de parcelas, porque esse juros é cumulativo e você começa a deixar muito mais dinheiro de juros do que de parcela. Quanto é o valor de juros dentro dessa parcela? Se você olhar aqui, você verá que dentro de uma parcela de R$ 1.610,40, R$ 710,40 é juros. O restante é valor de parcela. Você está pagando 44% de juros. Isso significa que nós devemos ter aqui, mais do que nunca, uma consciência do valor de juros, uma consciência do valor que você gasta nas suas parcelas e, principalmente, uma ideia do quanto você seria interessante economizar e dar uma boa entrada para pagar menos juros. Como ficaria então a resposta para o Tonho da Luta na pergunta que ele nos fez sobre a parcela? Voltando na nossa apresentação, a resposta para a pergunta foi que o valor da parcela foi de R$ 1.610,40. Vamos então agora para o nosso segundo exemplo. O segundo exemplo irá usar o nosso personagem do nível de dificuldade média, a nossa guerreira. A nossa guerreira representa pessoas que têm uma certa disponibilidade de tempo, mas têm grandes dificuldades de poder fazer todas as suas tarefas acontecerem ao mesmo tempo. Dentro do nosso site Mudando Passo a Passo, nós temos mais informações sobre todos os nossos personagens. E a nossa guerreira quer também comprar um veículo de R$ 45.000 e ofereceram para ela 24 parcelas com juros de 3,9% ao mês. E aí vem então a dúvida da nossa guerreira. Qual é o valor de juros que vai ser pago nesse financiamento? Será que tem pouco juros? Será que tem muitos juros? Para fazermos isso, nós temos que vir para a nossa planilha. Então nós iremos colocar aqui agora o valor
que a nossa guerreira quer fazer, de R$ 45.000. Você pode deletar as outras parcelas sem problema. Se eu quiser vir a qualquer momento aqui, nossa planilha começa a calcular novamente. Mas nós deixaremos apenas a condição que ela quer saber: 24 parcelas com juros de 3,9% ao mês. Para este financiamento, ela irá pagar quase metade de um outro carro. O valor total ficou em R$ 70.000. Só que o mais interessante é ver que em cada parcela de R$ 2.921, R$ 1.046 são juros, quase 36% da parcela. Nós vemos assim uma necessidade muito grande de você pesquisar juros com parcelas. Nós financiamos em 60 vezes. Dependendo dos juros, é melhor que você pague em 12 vezes. Porque quanto maior os juros, maior a quantidade de valor que você vai deixar pago sem ter o produto. E se a taxa de juros for maior, então, aí você terá uma visão muito grande de prejuízo. Nós precisamos pesquisar. Se nós voltarmos na nossa parcela, você verá que aqui no final, bem no canto da nossa planilha, você verá a diferença do valor que você financiou e do valor que você pagou. Esta aqui é a diferença, R$ 25.110. Muito bem, vamos então para o nosso terceiro exemplo. O nosso terceiro exemplo representa uma figura carimbada. Você agora irá conhecer o Zé Moleza. O Zé Moleza é uma figura muito divertida, muito controversa. Ela representa muito da personalidade humana e você pode até se identificar bastante com ela. Conheça o nosso curso de organização no nosso site www.mudandopassoapasso.com.br e você conhecerá muito da personalidade de cada um deles. Mas o nosso amigo Zé Moleza quis comprar também um veículo de R$ 38.900 e ele recebeu uma oferta de pagar 36 parcelas de R$ 2.750 e falaram para ele que os juros era de 4% ao mês. Vem então a dúvida do nosso amigo: será que esse juros está realmente correto? Como ele descobre qual seria o valor real cobrado de juros? Para nós sabermos isso, nós temos que vir para a nossa planilha. Só que desta vez eu não estou calculando o valor da parcela, estou calculando o valor dos juros. Então você vem aqui na nossa aba qual é os juros. E aqui você irá colocar o valor de R$ 38.900. Muito bem, a nossa planilha analisa a quantidade de parcela informada. Então você pode muito bem vir aqui e deletar valores que você não está utilizando para ficar mais fácil a sua simulação. Então eu quero fazer aqui 36 parcelas de R$ 2.750. E nós vemos aqui que os juros aplicados numa parcela de R$ 2.750 é 6,28% ao mês. O nosso amigo Zé Moleza está pagando 60% do valor da parcela só de juros. Ou seja, o valor dos juros que ele recebeu de informação é muito diferente do valor que ele realmente está pagando. E é nesta hora que você coloca os seus direitos. No momento que você verifica que os juros está incorreto e que o valor da parcela seria este, é a hora que nós temos negociação, poder de barganhar, poder de falar para o vendedor: você irá fazer 4% ao mês? Vai? Pois bem, então 4% ao mês é este valor aqui. Então eu vou considerar a parcela de 2.104 e nós vamos fechar contrato. E aí você verá todo tipo de desculpa que você conhece e é nessa hora que nós ganhamos força como consumidor. Utilize essa planilha sempre que você for fazer uma negociação. Seja no laptop que você vai levar junto na negociação, ou se for o caso, calcule as parcelas antes, imprima e leve para dentro da sua mesa de negociação. Se municie de informação para que você não seja enganado. Mas nós temos outro exemplo muito interessante. O próximo exemplo utilizará o nosso quarto personagem, um personagem que representa o nível difícil. Então não poderia ser menos a condição que nós iremos analisar. Nós estamos falando aqui do nosso engenheiro. O engenheiro representa no nosso curso de organização de tempo e tarefas pessoas que têm realmente problemas de organização,
pessoas que não conseguem não somente não fazer suas tarefas, mas também têm problemas para organizar a sua agenda. E nós temos uma condição especial dentro do nosso treinamento focado para as pessoas que precisam mesmo organizar seu tempo. Mas hoje o engenheiro quer saber que na hora que ele for financiar um imóvel de 250 mil, ele terá várias opções. E as duas que chamaram a atenção dele foi financiar o imóvel em 10 anos ou financiar o imóvel em 30 anos. Afinal, a parcela seria menor. Porém, quando ele analisou melhor, ele viu que em 10 anos os juros era de 0,36 ao mês, quase a metade do que seria em 30 anos. Então vem a dúvida: qual é a vantagem de você ter uma prestação maior e um juros menor? E neste ponto é muito importante você prestar atenção, porque o que nós iremos mostrar para você pode mudar completamente sua visão na hora de assumir uma dívida de um imóvel. Vamos ver na tela do computador. Para você analisar o valor das parcelas, não pode ser na alça de qual é os juros, você terá que vir na alça de qual é o valor. Mas uma dúvida que você pode estar tendo é: professor, eu perdi a fórmula aqui no momento que eu digitei. Aliás, no momento que eu começar a digitar valores dentro da nossa tabela, eu irei perder as fórmulas que existem lá. Não se preocupe, porque você tem aqui uma condição de copiar a nossa fórmula original, colar a nossa fórmula e os valores estarão automaticamente sendo calculados novamente. Lembrando que a nossa planilha começa calculando sempre o valor da dívida diluída em parcelas sem juros. É a sua referência inicial para saber o quanto que a pessoa está te cobrando a mais por parcela e a mais de juros. Mas o nosso exemplo é com o engenheiro. Vamos lá. Agora ele quer saber, com 250 mil reais, se eu trabalhar com juros de 0,65, trabalhando com 360 parcelas, ou seja, 30 anos, eu terei uma parcela de R$ 1.799, praticamente R$ 1.800. Puxa vida, se eu fizer em 10 anos, que é 120 parcelas, mesmo tendo um juros menor de 0,36, olha o valor da prestação, R$ 2.569. Puxa vida, eu não tenho condições, é muito dinheiro. É nesta hora que você se engana pensando que a parcela está maior, porque nós iremos analisar os juros que você está pagando e não apenas o valor da parcela que está sendo paga. Vamos olhar agora na tela e eu gostaria que você refletisse se você concorda ou não comigo. Olha lá. Quando eu estou pagando em 120 parcelas, eu tenho R$ 486 de juros. Quando nós trabalhamos com 30 anos, você tem R$ 1.100 de juros, quase 60% do valor da parcela é juros. Não importa que você está pagando um valor menor, você está pagando muitos juros. E é nesta hora que a nossa apresentação tem um ponto muito importante a você refletir, pois no momento que você tem um juros que representa muito mais que o valor da parcela, seria muito mais interessante você encaixar um valor maior no seu orçamento, mas pagar apenas a dívida de R$ 2.569, R$ 2.083 a dívida a ser paga. Em R$ 1.820 de parcela em 30 anos, você só está pagando R$ 600 de dívida. R$ 1.100 é somente de juros. Se eu irei pagar R$ 1.100 de juros para demorar mais, é melhor eu pagar R$ 486 e me livrar da dívida muito mais cedo. Este é um ponto para você refletir, para você analisar, para você pensar, para você fazer uma conta, esse valor de juros vezes 30 anos, este valor de juros vezes 10 anos. Puxa vida, eu acho que é mais interessante eu pegar o suor do meu rosto e fazer com o esforço do meu trabalho, pagar um bem ou algo que eu estou adquirindo, ao invés de ficar pagando financeiras, ao invés de dar dinheiro para valores que você poderia estar utilizando para pagar a sua dívida. Pense bem, analise melhor e tome as suas decisões. Mas agora nós temos uma condição bônus. Todos os nossos participantes estão agora com uma dívida de R$ 8.000, todos eles. E eles receberam uma oferta para quitar o parcelamento. O Zé Muleza deu graças que conseguiu receber uma parcelinha que cabia dentro do salário dele.
O engenheiro achou esse juros um pouco abusivo. O Tonho da Luta já achou que é muito a quantidade de parcela, deve ter juros com certeza. E a guerreira só ficou pensando, mais uma dívida que eu tenho que pagar. Como nós devemos proceder para analisar quando nós recebemos uma oferta de dívida? Esta é a nossa contribuição para você trabalhador, para você aposentado, para você servidor público, para você que trabalha, para você que é informal, para você que depende daquela pequena renda e muitas vezes por não conseguir dar conta do seu orçamento acaba se perdendo nas dívidas e aí começa uma bola de neve e aí você recebe aquela ligação daquela pessoa do telemarketing que diz que tem uma oferta imperdível e urgente para você fechar e te oferece, por exemplo, esse valor de 60 vezes de R$608. Eu percebi que muitas pessoas nesse momento ficam impotentes, não têm armas para lutar. E o Viver com Excelência, que trabalha com planilhas eletrônicas, quis dar uma contribuição para você, te dando uma ferramenta de negociação. Acompanhe na tela do computador. Nós não utilizaremos nem a alça da planilha qual é o valor e nem a alça da planilha qual é os juros. Eu vou pedir para você acessar a nossa terceira alça de planilha, onde aqui nós colocaremos a dívida que os nossos personagens contraíram. R$8.000. E aí vem a nossa primeira condição. Você recebeu uma proposta do credor de fechar em R$6.000. Puxa, te deu 25% de desconto. E aí é o momento que você tem que tomar uma decisão, se você vai abrir mão de algum bem, se você vai usar uma economia que você tem para quitar essa dívida ou não. O que nós chamamos a atenção é que se alguém te oferecer para pagar 9.500, você vai falar, como assim, aumentou? Você tem que fazer uma proposta para baixar o valor da dívida e não para aumentar. Então, não aceite uma oferta maior que a sua dívida, tem que ser menor. Muito bem. Então, neste momento, nós iremos passar para a nossa negociação de dívida. Preste atenção nesse momento, porque nós iremos tocar no assunto entrada. Valor de entrada. Quando você dá um valor de entrada, você não está pagando juros, você está reduzindo a dívida. É muito importante que você tenha isso em mente. Eu preciso reduzir muito o valor que será a base de cálculo de juros. Vamos olhar na tela. Vamos dizer que eu tinha R$1.500 guardados para uma emergência e eu vou utilizar esse valor para colocar dentro da nossa negociação. Então, no momento que eu coloco R$1.500 de entrada, sobram 6.500. O 8.000 já virou 6.500. E nesse momento você tem N parcelas a serem calculadas de acordo com a proposta. E nós vamos apagar aqui para não ficar confuso o seu entendimento e vamos analisar apenas a condição recebida de 60 vezes. Preste atenção, 6.500 em 60 vezes seria R$108. Puxa vida, aquele valor que ele deu foi muito maior. Pois bem, vamos considerar, por exemplo, que eu não tivesse dado nenhuma entrada. O valor da parcela que ele nos tinha colocado era de R$133. Seria o valor para quitar sem juros. Ele nos falou em R$608. Ele colocou 7,5% de juros ao mês. Deste valor de 608, R$474 somente é juros. Está aí sua proposta imperdível. Está aí a sua proposta que você não pode perder. Existem N situações em que o consumidor muitas vezes é levado a assumir situações como essa. E o nosso curso não fala de saúde financeira, condições financeiras, nós estamos aqui apenas dando uma ferramenta de trabalho. Mas se você quiser saber mais sobre negociação de dívida, eu estou deixando aqui abaixo da descrição do nosso vídeo alguns links de pessoas que falam e comentam sobre negociação de dívidas e eu recomendo veementemente que você assista esse vídeo, porque a pessoa irá lhe mostrar como você deve se portar, principalmente com as pessoas que ligam para sua casa te oferecendo essas condições maravilhosas de cálculo. Vamos olhar lá porque tem mais coisa na ferramenta. Muito bem, professor, mas quanto que seria um valor ideal de juros a ser fechado? Eu poderia colocar para você que analisando o site do Banco Central, nós vemos que qualquer juros que fica acima de 2,5% ao mês são considerados abusivos e existem muitas empresas que usam esta condição para oferecer renegociações de dívidas. Mas vamos dizer que você queira pagar no máximo 2,5%. Quando você coloca 2,5% ao mês aqui, você vê como ficaria parcelas utilizando 2,5%. Se eu colocasse aqui 10% ao mês, as parcelas mudariam.
Então eu vou aqui deletar essas quantidades para não ficar confuso o seu entendimento. Vamos colocar aqui 2% ao mês. Ou seja, uma dívida de 8 mil, você poderia negociar com juros de 2,5% ao mês, um juros de R$ 258 de parcelas mensais, onde quase metade é juros, mas muito diferente dos R$ 608. E nessa hora, você imagina a pessoa que está falando com você no telefone, te oferecendo essa maravilha, e você fala, só um minuto, por gentileza, abre a planilha e fala, quanto que é o valor da parcela? Nossa, você está me cobrando 10% ao juros, você não tem vergonha de oferecer um negócio de juros assim, não? Eu aceito pagar 2,5%, e na minha planilha 2,5% de juros é tanto. Ah, senhora, eu não posso fazer. Você não pode fazer a condição, então não tem negociação. Exerça os seus direitos. Comece a trabalhar melhor a informação, principalmente a procedência da informação. Porque no momento que você usar palavras como o Banco Central coloca como juros abusivo qualquer taxa acima do valor de tanto, a pessoa do outro lado não terá argumentos. Use essas ferramentas para a sua negociação. E nós esperamos, dentro dessa ferramenta, que muitas pessoas possam começar a desfrutar um pouco mais do rendimento dos seus salários para adquirir bens, para dar mais conforto à sua família, para se alimentar e para quitar suas dívidas, ao invés de só ficar pagando juros. Muito bem, esta planilha, da mesma forma como a nossa planilha de qual é os juros, quando você quiser retornar a fórmula que estava aqui, basta você clicar neste quadradinho e copiá-la novamente, Ctrl V, e você voltará à fórmula original. Sem medo, sem dificuldade, esperamos que você faça muito bom proveito da nossa planilha. Nós gostaríamos muito de agradecer a sua atenção. O Mudando Passo a Passo está aqui para ajudar você a se organizar melhor, a cuidar melhor do seu tempo e a poder atingir os seus objetivos. Faça uma visita no nosso site, conheça um pouco mais sobre o nosso curso e sobre o Mudando Passo a Passo. Um grande e forte abraço para você, tudo de bom, uma boa negociação. Esperamos que de alguma forma nós possamos ter ajudado nas suas dúvidas, nas suas necessidades. E agora, o nosso último pilar, o Inovação Superação, tem uma palavra motivacional para você. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Então você viu algo que não precisava, mas comprou porque achou bonito. Então você assumiu uma dívida de algo que talvez nem fosse tão necessário na sua vida, mas você queria ter a posse, o sentimento de que você tinha aquele objeto. Talvez você tenha gasto dinheiro em algo que não tenha sido realmente necessário gastar, mas você teve o sentimento e o impulso para assumir esse compromisso. Faltou talvez um pouco de orientação, talvez um pouco de consciência, de autoconhecimento. Nós somos o Inovação Superação. Nós somos o terceiro pilar do Mudando Passo a Passo. Nós somos os responsáveis pela parte motivacional, pela ajuda, pelo desenvolvimento humano, pelo esclarecimento e por tratar da parte humana, da parte emocional, da parte de inteligência e de procedimento e comportamento humano, entendendo assim como poderia ser melhor as nossas atitudes e melhor os nossos resultados, sofrendo menos, tendo menos ansiedade, menos angústia, menos estresse e no final sobrando mais dinheiro. Na nossa planilha nós vemos situações em que a pessoa assume dívidas, assume obrigações, compromete sua renda, coloca em risco talvez até aquilo que é de vital importância no seu dia a dia. Por quê? Talvez por vaidade, talvez por um sentimento de querer aquilo, mesmo não precisando. Não importam as razões, importam que muitas vezes nós temos que dar às vezes um passo para trás. Nós devemos muitas vezes respirar fundo, ter um pouco de autocrítica, ter um pouco de sentimento de paz, de ouvir melhor seus pensamentos. E principalmente, no momento que você é bombardeado pela publicidade, pela chamada para a ação, para aquele sentimento de escassez que você precisa agora ou nunca comprar, nós devemos aprender
a colocar um período maior de tempo entre o momento que somos chamados para a ação e o momento de agir. Por que respondemos tudo de imediato? Por que não pensamos antes? Por que tomamos decisões apressadas? Por que tomamos muitas vezes situações que nos oneram e nos causam prejuízo simplesmente porque você não aprendeu ou ainda não trabalhou o seu sentimento de dizer não, de falar que você irá pensar, que você irá planejar melhor ou irá ponderar todos os fatos antes de você poder realmente tomar uma decisão. A nossa planilha, ela é colocada para que você possa ter essa ponderação, para que você possa ter esse sentimento de analisar o que vai te custar assumir esse compromisso e que você tenha talvez a consciência, a paz, o autoconhecimento e a coragem de escolher aquilo que é certo e não aquilo que é fácil. Se você realmente precisa de algo que é emergencial, muitas vezes não temos escolhas e precisamos assumir uma dívida. Mas aquilo que é supérfluo, aquilo que é banal, aquilo que pode muitas vezes ser substituído, aquilo que vai ocupar espaço e não ter serventia nenhuma, esse tipo de situação merece uma ponderação melhor. E se é o seu prazer, e se é o seu gosto, e se é o seu objetivo pessoal possuir aquilo, por que não adquiri-lo de uma maneira mais planejada, uma maneira mais serena, uma maneira mais robusta e que não comprometa a sua situação? Nós, do Mudando Passo a Passo, temos como principal objetivo que você viva melhor, que você se sinta melhor, que você seja mais feliz. Eu espero que você tenha gostado da nossa planilha e que tenha simpatizado com os nossos 3 pilares. Ficou interessado em conhecer um pouco mais do nosso Mudando Passo a Passo? Visite nosso site www.mudandopassoapasso.com.br. Procure a aba de produtos e lá você irá encontrar outros materiais gratuitos, você poderá baixar o nosso e-book e poderá conhecer os nossos cursos, inclusive o curso Organização, Tempo e Tarefas. Melhor ainda, dentro do nosso curso nós lhe daremos 4 aulas básicas para aprender a criar a nossa planilha do zero. Para você que não conhece formas e gostaria de aprender um pouco mais de planilhas eletrônicas, nós daremos 4 aulas passo a passo para você poder criar uma planilha similar à nossa e assim ter um pouco mais de conhecimento sobre como funcionam planilhas eletrônicas. Está interessado? Visite nosso site e lá você irá conhecer mais informações sobre este curso. Um forte abraço, tudo de bom para você, não deixe de nos seguir nas redes sociais e até a próxima!